Saudações pessoal, aqui é o Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Terracotta Army, que é um eurozinho aí do... Vou ler, destroçar o nome do pessoal aqui, ó. Nem vou conseguir. São dois poloneses, Privilegier Fornal e Adam Kalpiski. Esse último ele é co-designer do Nemesis, Lords of Hellas, Lords of Ragnarok, então é um cara bem prolífico, né? E basicamente o Terracotta Army é um jogo euro assim, bem padrão, digamos assim. Só que ele tem um diferencial que você está construindo uma tumba, né? Que aí você está botando as estátuas lá do cara que vai ficar lá enterrado. Eu acho que é isso aí, se eu não estou confundindo tudo no tema. Aí o jogo é bem simples, é uma alocação de trabalhadores e tal. Assim, não é bem simples, mas ele é até assim, bem direto, né? Aqui tem uma imagenzinha, vai ficar aparecendo aí só os meus olhos. Basicamente no seu turno, né, você vai ter essa rodinha aí que tem as ações e você tem que posicionar um trabalhador seu, né, em alguma subseção, né, dessa roda aí. Só que antes disso você pode rodar ou uma roda para um sentido ou uma roda para outro sentido, mostrando aí no primeiro quadrinho, né? Aí você posiciona seu bonequinho, faz as ações e aí ao final do turno você vai ver quantos pontos você conseguiu de acordo com os posicionamentos do pessoal no tabuleiro, né? Porque basicamente você está querendo montar essa tumba, né, colocando estátuas lá em seu nome, né, digamos assim, com a sua cor, né? Então ela ficaria mais ou menos assim no final do jogo. Então todo o negócio aqui, essa mão, toda a miniatura, né, ela vai ter uma basezinha que é da sua cor, né? Só que a miniatura em si, cada uma delas é de um tipo diferente, elas têm meio que habilidades especiais, tipo construir uma delas pontua de um jeito, construir a outra dá uns tokens para você, não sei, cada uma funciona de um jeito um pouco diferente, né? E aí o jogo meio que força você a equilibrar os tipos de estátuas que vão ter no tabuleiro, porque quanto menos tiver dela no tabuleiro, mais ponto ela vale quando você coloca. Então assim, não é obrigado, mas o jogo dá uma empurradinha para esse sentido, né? Aí, além disso, tem essas estátuas maiores, ou nem sempre maiores, mas que são de outra cor, que é desse, acho que é um cinza meio azulado, não sei, eu sou daltônico, né? E essas estátuas elas são estátuas neutras, né? E elas cada uma vão ter uma possibilidade de você utilizar para fazer alguma coisa, né? Então, tipo, o cavalo, você bota uma outra estátua sua, né? Uma outra estátua que você está construindo e ela conta como sendo esses 3 espaços no tabuleiro, né? Isso é importante porque no final da rodada você vai pontuar esses barrilzinhos que tem lá no canto. Então você vai nessa linha e naquela coluna e pontuar os dois e ganhar pontos de acordo com a maioria de presença naquela linha e naquela coluna, né? Então boa parte da pontuação do jogo vem daí, né? Mas tem muita pontuação de endgame também, que é por cluster, né? Por aglomerado de peças suas, né? Que estão adjacentes e tal, de um mesmo tipo, né? Então aí é importante você colocar adjacente dos amiguinhos, né? Porque aí você junta com os deles e pontua também mais pontos porque tem deles lá próximos dos seus, né? Então é um jogo com interação positiva e tal, não sei o que, tem umas coisas legais, né? De modo geral, eu achei um jogo sólido, né? Como assim um jogo sólido e não líquido? É porque o jogo, de fato, ele funciona, ele tem algumas coisas interessantes, só que ele tem uns problemas que, digamos assim, para ser um Eurogame, tem vários outros que eu preferiria jogar no lugar dele, né? Então, termina que eu provavelmente nunca mais vou jogar o Terracotta Army, apesar de que ele nem é meu, né? Mas a chance de eu jogar dele é muito baixa porque existem outros jogos que eu daria preferência, muitos outros jogos, né? Um bocado de outros jogos que eu daria preferência. Por qual motivo, né? Quais são as coisas que eu achei problemáticas no jogo, né? Eu achei que ser o primeiro jogador não é tão vantajoso quanto é costumeiramente em jogos de alocação. Por quê? Primeiro que você pode meio que ativar qualquer espaço pagando para ficar rodando aquela roda lá, então você consegue fazer qualquer ação, né? Então só mostrando aqui de novo a imagem. Quando você executa uma ação, né? Você posicionou o cara num quadrante desse aí, você executa a ação do mais dentro para o mais fora. E aí tem a ação de construir estátua, tem a ação de você contratar especialistas, tem a ação de várias ações. E aí se você quiser fazer uma ação muito específica, você pode pagar moeda para rodar esse negócio vezes extra, né? Tipo, você move de graça uma vez, mas você pode pagar moeda para rodar outras vezes, né? Costumeiramente rodar só uma a mais já resolve o seu problema e você consegue
executar a ação que você queria exatamente, sabe? Então não tem muito bloqueio, né, na parte de worker placement, na parte da alocação de trabalhadores. E aí, como não tem tanto bloqueio assim, não fica tão forte o seu primeiro, né, o que não é um problema gigante. Só que aí vem a parte de meio que controle de área das estátuas, e aí é sempre mais vantajoso o seu último. Por quê? Porque aquele pinozinho que vai andando indicando a linha, a coluna que você está pontuando, ele pode ser manipulado. Então o jogador que jogou por último pode manipular. E além disso, se não for o caso dele manipular, ele pode construir estátuas para conseguir ganhar dos outros jogadores, né? Porque ele é o último, então ele está vendo como está a configuração, ele sabe que se ele botar uma peça ali, ele ganha, e aí ele vai lá e bota, né? Então eu achei a vantagem do último muito maior do que a do primeiro, o que gera um sentimento estranho, porque parece que quando os jogadores que começam ganham menos benefício do que os que jogam por último, sendo que o cara que está último está ganhando um duplo benefício, que ele está ganhando mais recurso inicial e está podendo ter essa oportunidade de lascar os outros no controle de área, que é onde vem a maioria dos pontos, né? Pelo menos durante a partida, né? Achei o cavalo muito forte. Existem 4 tipos de peças neutras, se eu não me engano. Aí tem um cavalo que ocupa muito espaço. Então se eu botei um cavalo no tabuleiro e ele está na horizontal assim, eu peguei 3 colunas diferentes, né? Com ele, só com ele. E ele não tem um custo assim muito... Eu não achei, né? Muito elevado. Tanto é que eu botei muito cavalo. Eu acho que eu botei 3 dos 4. Eu acho que foi isso. E assim, eu consegui muito ponto por causa disso, né? Fora que ele ajuda a conectar as coisas também. Porque se eu tenho uma peça de tamanho 3 de, sei lá, eu não vou lembrar os tipos de, sei lá, de um swordsman, né, de um cara com espadinha. Então se aquela peça pode estar conectada a outros swordsman mais facilmente porque ele é maior, né? Então fica mais fácil você conectar suas peças e as dos outros, né? Porque é vantajoso você se conectar com as dos outros porque você pontua mais no multiplicador lá. Os pontos bônus, né? Toda rodada vai ter uma pontuação de bônus indicada por um tokenzinho que é aleatório, assim, mas já está aberto desde o começo do jogo, então você pode se planejar para ele. Que aí, sei lá, você tem que estar no quadrante mais aqui no canto, ou então você tem que estar nas linhas do meio, não sei o que. Então só de ter presença lá, se a gente não jogou errado, né? Pode ter sido o caso da gente ter jogado errado, mas eu acho que não jogamos errado. Eu conferi a regra e fez sentido. Você ganha uma pontuação só por estar presente. Então só de ter um bonequinho lá, eu ganhei um pontinho extra lá, que é muito bom para o tanto de esforço que eu fiz, sabe? Comparado com o cara que fez o esforço de vencer, tipo, ter a maioria do que todo mundo, o meu esforço de colocar um cara lá é muito menor do que o dele, e eu ganho algo próximo do que ele ganha. Aí isso eu achei esquisito, eu achei meio desbalanceado e meio fora, né? Sem muito sentido assim. Porque se você não fizer isso, se você não for presente nos lugares, aí você vai perder muito ponto. Só que é muito fácil você conseguir fazer isso. Então não entendi, achei esquisito, né? E eu achei que os sistemas de ação, né, esse esquema de você colocar o trabalhador, ativar não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele não tem opções suficientes para você combar. Porque ele é formulado de uma maneira que não dá para, sei lá, construir um bocado de coisa, ou, né? Dá para você combar, mas no começo do jogo é muito difícil, você precisa de muito recurso, então você até consegue fazer algumas coisas melhores no final do jogo, mas não é algo tão grandioso assim, então não é tão interessante essa parte, porque é meio que, mova aqui, faça aqui. Às vezes você faz uma ação que você nem se beneficia de uma das ações que tem lá, de tão esquisito que é a formulação dessas rodas, assim. Aí eu achei que poderia ter sido melhor utilizado, né? Mas aí eu gostei de alguma coisa? Gostei sim. Eu achei essa parte aqui, ó, né, o tabuleiro compartilhado, a melhor parte do jogo, né? Porque ela gera interação, ela gera um planejamento a longo prazo, assim, tipo, tem coisa que eu estou fazendo no primeiro turno que eu só vou ver um impacto no último turno, que é o momento que vai pontuar isso aí, sabe? Então eu gosto desses jogos mais estratégicos do que táticos, né? Então a parte tática dele, digamos assim, é a parte da alocação de trabalhadores, e essa parte do tabuleiro que você está colocando as estátuas é a parte estratégica. Aí eu gostei disso aí, sendo que eu não gostei o suficiente para achar o jogo incrível, sabe? Eu achei o jogo ok, né? Tipo nota 7 assim. Então não é um negócio tão que euro, né, e tudo mais. É um euro ok, dá pra jogar. Jogaria outras vezes se não tivessem outros euros que eu gostaria de jogar no lugar dele, né? Então fica aquele sentimento de eu vou jogar Terracotta Army tendo um Troar para jogar, ou tendo um Hansa Teutônica para jogar, ou tendo um Burgundy para jogar. Não vou, sabe? O sentimento é esse, e aí termina que ele fica preterido aí aos outros. Beleza? Se você ainda não, né,
curtiu, compartilhou, assinou aí, se inscreveu, não sei o que. Faça essas coisas aí que você ajuda o canal, né? O canal tá aí finalmente depois de um tempão com 200 inscritos, o que assim, parece ser muito pouco, especialmente se você comparar com outros canais. Deve ser porque o conteúdo é muito ruim. Não sei, mas fica aí a sugestão para você, beleza? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.